CPAD, a editora da Escola Dominical, apresenta Lições Bíblicas em DVD. Lição 12. Conservando a pureza da doutrina pentecostal. Uma característica de uma igreja pentecostal autêntica é aquela que procura manter-se fiel à pureza doutrinária pentecostal. Meu caro professor, aluno da escola dominical, não podemos fechar os olhos aos absurdos que sorrateiramente têm entrado nas nossas igrejas, que têm chegado aos nossos púlpitos por intermédio de falsos mestres e falsos pregadores, que literalmente blasfemam o caminho da verdade com inovações doutrinárias, geralmente apresentadas em nome de uma espiritualidade que não se acha com base na palavra de Deus. Eu poderia citar uma porção de fatos como estes. São aquelas pessoas que se deixam dirigir por visões, por revelações. Não que tenhamos alguma coisa contra visões e revelações. Pelo contrário, uma igreja pentecostal autêntica crê que o Senhor fala por estas vias. Sim, é verdade. Mas nenhuma manifestação espiritual, seja por visão, por revelação ou outra forma qualquer, terá aceitação no meio pentecostal, no seio da igreja, se não tiver o seu respaldo na palavra de Deus. Por isso, devemos ter cuidado com aqueles que hoje trocam o Espírito Santo ou relegam a um segundo plano, porque exploram o misticismo do nosso povo, usando amuletos que estimulam a fé, figuras das mais estranhas possíveis, como cultos aos anjos, a pregação do triunfalismo que hoje está nos livros de autoajuda, lançado por espíritas, lançado por um monte de gente que não tem compromisso algum com a palavra de Deus. Abramos nossos olhos para os falsos mestres. E os falsos mestres são aqueles que ostentam um conhecimento, que falam da Bíblia, mas que de fato não conhecem o Deus da Bíblia e não conhecem a palavra de Deus da forma como se deve ser conhecida. Pedro, o apóstolo, advertiu a igreja, e ele advertiu acerca dos falsos mestres, dos falsos pregadores, que entrariam no seio da igreja com ensinos fraudulentos, corrompendo a sã doutrina. Esses pseudos pregadores e mestres são aqueles que levam muitas pessoas, lamentavelmente, a seguir suas dissoluções, introduzindo encobertamente, de forma secreta, suas heresias, que o apóstolo Pedro chama de heresias de perdição. Se você quer saber disso, olha lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, e você irá constatar. São pessoas que se utilizam de artifícios especiais para agradar as pessoas, para tirar vantagens delas, adulterarem a palavra, levando os crentes a pecarem contra o Senhor. Deixa eu dizer uma verdade. Uma igreja pentecostal autêntica, verdadeira, genuína, é aquela que procura pregar a palavra de Deus com sobriedade e com compromisso com a palavra. Se coisas estão acontecendo que ferem a palavra de Deus, chegou o momento do resgate. O resgate do estudo bíblico das nossas igrejas. O resgate dos nossos cultos de doutrina.
Nossos cultos de doutrina não podem ser cultos preocupados só com questões temporais. Nossos cultos de doutrina precisam ser cultos literalmente de doutrina, conhecer as doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada, reforçando a fé, para que esses crentes não caiam tão facilmente nas artimanhas desses falsos mestres. Por isso, é fundamental que nós tenhamos compromisso com a palavra e que estejamos abertos para entender e para compreender, quem sabe pelo discernimento de espíritos, que é um dos dons espirituais, a sutileza de Satanás nesses tempos finais que vivemos. Os seus ardis, as suas astúcias, as suas sutilezas filosóficas que são lançadas na igreja e na mente dos irmãos para macular e para enganar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os falsos mestres e profetas utilizam vários disfarces, dissimulações estranhas, escondendo suas reais intenções com o objetivo de tirar proveito e, na verdade, a Bíblia diz que nós devemos nos acautelar acerca deles, porque eles entram no meio do rebanho de ovelhas, vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores, e essas palavras são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso,